Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus seja convosco. Amados irmãos, hoje vamos estar lendo Romanos capítulo 14. Amém? Nos diz assim: tratando com os fracos na fé. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o não em contendas sobre dúvidas, porque um crê que tudo se pode comer, e outro, que é fraco, come legumes. O que come, não despreze o que não come. O que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por seu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Aquele que faz caso do dia para o Senhor, ou faz; o que não faz caso do dia para o Senhor, ou não faz. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos; se morremos para o Senhor, morremos; somos do Senhor. Porque foi para isto que morreu Cristo e ressurgiu e tornou a viver, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Porque está escrito: como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim, e toda língua confessará a Deus. De maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito, não por tropeço ou escândalo ao irmão. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesma imunda, e a não ser para aquele que a tem por imunda, para esse é imunda. Mas se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destrua por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Não destruas por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece, ou se escandalize, ou se enfraqueça.
Tens tu fé? Tem-na em ti mesmo diante de Deus? Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé, e tudo o que não é de fé é pecado. Amém? Amados irmãos, esta palavra nos leva a refletir. Quando diz come, o que buscamos, do que nos alimentamos? Porque se tudo o que comemos é pecado, aqui a palavra é clara, que não é, estamos buscando fora de Deus. Tudo que buscamos fora de Deus e alimentamos a nossa carne é pecado. Mas o que alimentamos da palavra do Senhor, o que buscamos em Deus, fazendo o bem, ajudando pessoas, servindo a Deus, seguindo a Jesus Cristo, isso é bênção para a nossa vida, isso traz paz, isso traz abundância, pois a palavra de Deus foi bem clara aqui: bem-aventurado, né, aquele que não condena a si mesmo. E como que eu me condeno? Julgando a mim mesmo. Como que eu me condeno? Alimentando a minha carne com os pecados, pois é eu que me condeno. Jesus não quer que a gente se lance no inferno. Não. Jesus, ele quer nos salvar. Deus nos diz em João 3,16: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a gente vê que Deus nos mostra o caminho, Ele é o caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus também disse: eu sou o pão da vida. Ou seja, o que é pão? O que a gente alimenta. Então a gente tem que se alimentar da palavra do Senhor, tem que se alimentar da Bíblia, do Evangelho, viver o Evangelho. Isso é se alimentar, trazer para a minha vida o que eu leio aqui, é se alimentar. Agora, se eu leio a Bíblia como um livro qualquer, eu não estou me alimentando. Se eu leio que eu tenho que buscar a Deus como em primeiro lugar, buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas que serão acrescentadas. Aqui eu quero frisar na parte A: buscar a Deus. Por que então eu não vou buscar? Por que então, sabendo eu que eu tenho um Deus todo-poderoso, que Ele é o caminho, que Ele é o pão e que eu devo me alimentar, por que eu vou me alimentar das coisas lá fora? Por que eu vou me alimentar de coisas vãs desse mundo, coisas passageiras? Pois a palavra de Deus nos diz: tudo passará, passará céus e a terra, mas a minha palavra não vai passar. Ou seja, esse pão, ele é eterno, pois Deus disse e Deus não mente, amados irmãos. Só que, muito pelo contrário, que das coisas de Deus, né, que a gente se alimenta e é eterna, as coisas lá fora do mundo, elas são vazias, elas são superficiais, é um alimento que, diferente ainda do alimento que você coloca na sua boca, que você come, a sua comida, no almoço, no jantar, no café da manhã. O alimento que eu quero dizer material, o alimento superficial, o alimento que você busca no adultério, o alimento que você busca na pornografia, o alimento que você busca no dinheiro, o alimento que você busca em outros ídolos, esse alimento também é passageiro.
Ele não vai saciar você a ponto de você não buscar mais. Você vai se alimentar ali e logo mais você vai sentir o desejo de novo de estar pecando, porque o pecado ele te aprisiona. Esse alimento te faz dependente dele. Mas a palavra de Deus, ela nos ensina a sermos dependentes do pão vivo, que é o Senhor Jesus. A palavra do Senhor nos ensina a depender dele desde o momento em que a gente acorda até o momento em que a gente vai dormir. É necessário a gente olhar para Deus, como diz a palavra dele, que Deus tem poder, que Deus é o pão, que Ele é a água que jorra para a eternidade. Ou seja, se eu me alimentar desse pão e eu ter fome, eu sei que Jesus é a fonte. Se eu me alimentar desta água, que eu sei que vai jorrar para a eternidade, então eu vou transbordar, e esta água vai jorrando para a eternidade, vai atingir não somente a minha vida, mas todas as áreas da minha vida, trabalho, ministério, vai atingir saúde, vai atingir sentimental, porque Deus é abundante em todas as coisas. Aleluia. E é importante a gente ter direção, ter foco. Eu tenho falado muito isso, porque Deus tem falado muito isso comigo. O foco é importante para que a gente não perca o alvo. Porque se eu perder o alvo, eu perco a minha fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Se eu perder o alvo, eu perco a minha vida. Porque somente Jesus é a vida, Ele é o caminho. Então eu passo a viver uma vida vagando, eu passo a viver uma vida sem sentido, uma vida vazio, porque nada pode preencher em nós aquele vazio que só Deus pode preencher. E é importante a gente notar que quando Deus nos diz que somos vasos, a gente serve para algo. Todos nós somos vasos na mão do oleiro, e temos que nos encher, temos que deixar Deus nos encher com o seu Espírito Santo. Mas como Deus vai nos encher de Espírito Santo ou de bênçãos que Ele quer derramar sobre a nossa vida, se nós estamos nos alimentando com as coisas do mundo lá fora? Às vezes você pode achar que não, é só um pecadinho, é só um palavrão, é só uma palavra torpe, é só uma cervejinha, eu vou ali rapidinho, só fazer o que não deveria, um relacionamento rápido. Meu irmão, tenha consciência que Paulo nos disse aqui mesmo no livro de Romanos, que o salário do pecado é a morte. Ele nos diz também aqui no capítulo 12, versos 2: e não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que ele quer dizer aqui para a gente é que se a gente se conformar somente com a nossa vida carnal, se a gente se conformar somente com o material, se a gente se conformar em andar cheio somente das coisas errôneas,
desta vida, somente do pecado, a gente não vai viver o melhor de Deus, a gente não vai buscar a Ele, a gente não vai viver a promessa que Deus tem para nós, porque se você não sabe, na Bíblia há milhares de promessas para ti, meu irmão, para mim, mas para que se cumpra esta promessa, a gente tem que andar conforme Deus nos ensina, buscando a Deus em todo o tempo. É importante a gente tirar da nossa mente que aqui neste mundo vamos viver o nosso melhor. Talvez você já tenha ouvido que a palavra de Deus nos diz que você comerá o melhor dessa terra, mas você tem que se atentar à parte A, não somente a parte B, que você terá o melhor dessa terra, mas a parte A: se me ouvirdes, se me obedecerdes, então você comerá o melhor dessa terra, então você viverá bem. Porque às vezes a gente lê uma passagem na Bíblia e tira somente o agradável, a gente não tira a parte onde Deus nos ensina a caminhar, onde Ele trata com o nosso interior, onde Ele trata com o nosso espírito, para que a gente fuja do pecado, para que a gente não adultere, para que a gente não sacie a vontade da nossa carne, porque a Bíblia também nos ensina que há uma luta em todo o tempo entre a carne e o espírito, mas vive aquele que você mais alimenta. Meus irmãos, eu quero que você reflita nessa mensagem. O que você tem alimentado na sua vida, no seu coração? Porque talvez você passe o seu dia todo se alimentando das coisas do mundo, se alimentando do pecado, mas quando chega a tarde, já cansado, já destruído, porque a vida te bateu o dia inteiro, porque você alimentou-se o dia inteiro das coisas erradas, então você ajoelha, às vezes por pouco tempo, mas o tempo não importa, porque o que Deus sonda é o coração. Aí você clama a Deus: Pai, perdoa os meus pecados, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Chora, porém, meu irmão, no dia seguinte, ao invés de você se levantar, já consagrando a sua vida, já mortificando a carne e alimentando o espírito com a palavra de Deus, você pega o seu celular, ao invés de enviar uma mensagem bíblica para alimentar o espírito também de outra pessoa, ou até mesmo o seu, que é claro que você deve fazer isso. Ler a palavra de Deus é muito importante, principalmente as primícias. Ao acordar, você vai ver o que está no Facebook, você vai ver o que fulano postou no Instagram, você vai comentar sobre tal, você vai ver coisas que não deve, como pornografia, você vai alimentar o seu corpo com vídeos, com filmes, com coisas que não vão edificar a tua vida. Aí mais um dia atribulado, mais um dia as coisas não dando certo, é mais um dia de luta, é mais um dia de choro, mas no fim da tarde, mais uma vez, após ter passado o dia todo sem falar com Deus, aí sim, como eu estou cansado novamente, como o trabalho foi difícil, meu patrão pegou no meu pé, eu xinguei muito, meu patrão xingou eu muito porque eu fiz errado, me julgou, eu julguei e não deveria ter julgado, estou carregando um peso que não era para mim. Pai, me alivia, Pai, me perdoa. Meus irmãos, quando você renova o seu pensamento, como Paulo nos ensina aqui no capítulo 12, você tem que obedecer a voz que Deus fala contigo. Você tem que se dispor a abandonar todo alimento do mundo, toda rede social que traz sobre a tua vida coisas erradas.
mulheres, homens, seja lá o que você assiste, coisas que não vão te edificar, que é desagradável aos olhos de Deus, porque o adultério, ele não começa depois que você pratica ali o ato sexual. O adultério, ele começa na nossa mente, através dos nossos olhos. A partir do momento que eu vejo, eu começo a desejar. Quando eu desejo no meu coração, eu já pequei. Então, é necessário que você perceba quando Deus fala contigo, você sabendo que está pecando, você sabendo que está errando, que está matando o seu espírito e alimentando então a sua carne. Você para, raciocina. Vai ser mais um dia em que eu vou terminar cansado, vai ser mais um dia que eu vou terminar ajoelhado, ou até mesmo sem vontade de orar, porque o pecado mata o espírito, porque aí eu me sinto sujo demais para falar com Deus, e aí vem o acusador, que é o diabo. Não, você não é digno, não, você está pecando, não, vai assistir mais pornografia, vai no barzinho beber, você já está na lama, você já está caído, Jesus não te ama. Cuidado com as vozes. É necessário a gente calar até mesmo a gente, porque a palavra de Deus nos diz: negue-se a si mesmo. Negar a si mesmo é quebrar o teu ego. Negar a si mesmo é deixar até mesmo aquela ideia que você tem, que acha que é melhor para você, e viver o plano perfeito e agradável de Deus. Aleluia! E quando você passa a ouvir, porque Deus fala com todos nós que não ouvimos porque andamos em impureza, andamos carregados de pecado e não queremos deixar este fardo, porque é gostoso, porque ninguém está vendo, mas Deus está vendo todas as coisas. A palavra dele nos diz que Ele tem o seu olhar sobre toda a terra. Deus está vendo, meu irmão. Deus está vendo, minha irmã, a rodinha de fofoca. Deus está vendo as palavras torpes, cheias de besteira na rodinha do bar. Está vendo a cobiça naquele local em que você talvez esteja com o seu cônjuge do seu lado, mas olhando para outra pessoa, porque está com uma saia curta, porque está com um decote. Não carrega isso para a tua vida. É preciso a gente ouvir e obedecer a voz de Deus. A gente tem que aprender a perceber quando Deus fala, porque a gente obedece muito o nosso pensamento, a gente ouve e obedece muito a nossa carne. Eu estou com vontade de beber, eu não aguento mais, eu acho que eu vou lá. Você começa a se alimentar desse pensamento, e esse pensamento chega a se tornar um desejo para o coração, e então você não aguenta mais, você vai e cai. E quando a gente se entrega, meus irmãos, se não for a misericórdia de Deus, se não for a graça que Ele nos dá, mais um dia de chance, a gente perece. E não queira perecer. Não deixe que o pecado mate o seu espírito. É tão bom estar na presença de Deus. A minha vida se transformou de uma forma que eu não imaginaria que pudesse acontecer, porque os meus olhos, por ora, tempos atrás, eram fechados, mas eu sempre tive fé, eu sempre tive um coração
voltado a Deus. É importante a gente se atentar à palavra do Senhor. A única forma de você abandonar o pecado, a única forma de você se alimentar do pão da vida, que é Jesus Cristo, é ainda que doa no teu coração você parar de pecar. É ainda que doa na sua alma você parar de adulterar. É ainda que você não consiga dormir, mas não vai atrás da bebida, não vai atrás da droga. No momento em que você sentir o desejo de se alimentar pelas coisas erradas, faça o contrário. Faça diferente para fazer a diferença. Faça diferente do que você costuma para que haja diferença na sua vida. Ao invés de buscar as coisas erradas, busca a palavra de Deus. Vai ouvir um louvor ao invés de ir para o bar. Chama seus amigos e leiam a Bíblia junto. Tenha um momento em comunhão. Eu tenho certeza que ali Deus vai falar com alguém, porque a palavra de Deus nos diz: onde estiver 1, 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei. Aleluia. Passa a mudar o seu foco. Tira seu foco das coisas que estão pesando sobre os seus lombos e traga a presença de Deus para a sua vida. Começa a olhar para os seus palavrões, para as palavras que você profere, porque a palavra tem poder, meus irmãos. Tome cuidado com o que você carrega dentro de si. A Bíblia nos ensina que a boca fala do que o coração está cheio, e Deus não mente. Deus não mente, essa palavra está na Bíblia. Então, se eu tenho falado muita bobeira, então se eu tenho falado muita mentira, já frisando aqui que a mentira é do diabo, o diabo é o pai da mentira, e essa palavra também está na Bíblia. Então, ou seja, você não está cheio de Deus. Se você tem falado fofocas, se você tem falado demais besteiras, o teu coração não está cheio de Deus. Volto a repetir: a boca fala do que o coração está cheio. Reflita um pouquinho o que você tem falado. Você tem falado de Deus para alguém? Você tem falado que Deus é o Todo-Poderoso? Você tem falado que Ele é imutável, Ele é o mesmo, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e Jacó, o Deus vivo que ressuscitou e aqui está, que cura enfermidades, que liberta da mão do Satanás, que liberta de toda obra maligna, que cura e que salva. Você tem falado isso para alguém? Eu te apresento, este é o meu amigo amado, Senhor Jesus Cristo. Ele pode todas as coisas. E meus irmãos, a palavra dele também me diz no meu coração. Jesus disse, Deus disse: há tempo para todas as coisas debaixo dos céus. É importante a gente ter essa direção também introduzida nesta palavra, porque às vezes o nosso pecado, ele coloca coisas na nossa mente que a gente não deveria alimentar. Como eu disse aqui, você não é capaz, você não vai conseguir, você não é digno de tal coisa, isso e aquilo. Porque Deus é conosco em todo o tempo. E o tempo, ele está todo firmado nas mãos de Deus. Deus criou todas as coisas.
E em todo o tempo Ele sustenta estas coisas, desde o menor átomo ao maior. Todo o universo é sustentado por Deus. Você acha que Deus não tem o tempo certo na tua vida? Porque às vezes o pecado, ele nos faz correr para os braços de Deus simplesmente por desespero, não por amor. E esse desespero faz com que a gente se apresse. Eu quero a minha bênção hoje, eu quero a minha vitória hoje, eu quero o meu carro hoje, eu quero sair dessa vida hoje. Então você busca, não recebe e se frustra. Mas tudo tem o seu tempo debaixo dos céus. É tempo de buscar a Deus, e isso é em todo o tempo. Veja só, é tempo de abandonar o pecado, abandonar o passado, e isso também é agora. Mas o amanhã, ele só pertence a Deus. Então aproveita hoje, que mais um dia Deus te deu graça, mais um dia você está vivo, mais um dia você tem saúde, e busque a Deus. Abandone o pecado, abandone as coisas que está trazendo sobre si carga, lança sobre Jesus. Mas quando você orar pedindo por perdão, que seja um arrependimento genuíno, verdadeiro, porque o arrependimento ele gera mudança. O arrependimento ele traz no nosso coração, quando é verdadeiro, paz. E você sentindo uma vez essa paz que vem do Espírito Santo, você não quer perder. Quando daí a tua carne começa a gritar e você vê, poxa, eu senti uma paz tão maravilhosa, eu não vou lá a esse poço novamente do pecado, me alimentar do que eu não deva, sabendo que depois eu tenho que voltar aqui. Não, eu vou permanecer com Cristo, eu vou permanecer buscando, eu vou orar mais, eu vou jejuar, eu vou passar a ter propósito na minha vida. Mas o principal propósito é o que Deus coloca no meu coração, porque Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então o meu foco, o meu alvo a partir de agora é Jesus Cristo, é chegar a Deus, porque Ele é o único mediador entre os homens e Deus. É o Espírito Santo que te conforta, é Ele quem fala com você, moldando a vontade dEle. Mas ouça o que o Espírito diz às igrejas. As igrejas somos nós. Quando a gente ouve a voz de Deus, não vai por esse caminho. Quando você ouve a voz de Deus falando: meu filho, não peques mais, pois assim Deus fazia, Jesus fazia com cada um que Ele ali curava. Ele não somente curava e mandava embora, não, Ele falava: meu filho, vá e não peques mais. Entendam isso. É necessário a gente deixar para trás o fardo. A porta é estreita, mas muitos preferem a porta larga. Só que esta porta larga vai te levar para um lugar de tormento. Talvez você ache que o deserto, a dificuldade já seja um tormento na sua vida. Mas meu irmão, não queira este lugar de tormento no qual a Bíblia diz. Se há um lugar tão maravilhoso que Deus prometeu para nós, para aqueles que o amam, para aqueles que o buscam, para aqueles que jogam fora todas as coisas desse mundo que não tem valor, ouro, prata, carro, mansão, mulheres. Eu não estou dizendo para você jogar fora a sua esposa, estou dizendo para você amá-la e viver conforme Deus ordena, sem adulterar, sem cobiçar, mas na presença de Deus.
Mas hoje, esta palavra falou forte, até mesmo comigo, porque é importante a gente permanecer com foco no alvo, amados irmãos. Eu quero estar fazendo aqui um convite a você que ainda não conhece o poder do Deus vivo que eu sirvo. A você que está vivendo na vida errada, alimentando a sua carne e sentiu no seu coração que essa palavra foi para ti. Eu quero te convidar a conhecer Jesus. Aceita hoje, agora. Volta aos braços do Pai. Volta para Jesus. Abandona o caminho errado. Abandona tudo, porque Deus não divide espaço do seu coração. Ou é de Jesus, ou não é. E Jesus te ama de uma maneira, Deus te ama de uma maneira que acabamos de ver aqui, que Ele deu o seu Filho, para que você tenha vida, para que você tenha salvação. Então, aceite a Jesus na sua vida, entrega a Deus o teu caminho, confia no Senhor. É somente nele que você tem que confiar, é somente a Ele que você tem que entregar todas as coisas. Não se julgue mais, deixa Deus ser Deus na tua vida. Aceite a Jesus, volta para Jesus, você que está desviado, porque este é o caminho, não há outro, não há facilidade, não há caminho mais curto, é perseverar até o fim. E eu peço a Ti que esteja firme no que Deus tem te prometido, a vida eterna. Não deixe que nada te desvie desse foco. Não deixe que o diabo coloque na tua mente que você não está progredindo, que você não vai prosperar, que você não vai receber, porque, como eu disse aqui, é necessário esperar o tempo de Deus. Há um processo, mas Deus trabalha dentro de nós enquanto o adoramos, enquanto o buscamos. Deus já escreveu a nossa história. Amém? Aceite a Jesus hoje, enquanto há tempo. Volte para Jesus hoje, porque eu tenho certeza que você vai viver o melhor desta terra e ainda estaremos junto com o Pai na glória. Amém? Que a paz do Senhor Jesus seja convosco. Fiquem com Deus.